pátria amada, glória, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado. Bendiga o verde e louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas segues na justiça clara forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém que adora a própria morte terá adorada. Entre outras mil és do Brasil a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Passamos agora a palavra ao Dr. Hilton Guimarães para proferir a palestra. Boa noite a todos. Saudar inicialmente o presidente da casa, o vereador Jorge Alberto, em nome de quem saúdo todos os vereadores e vereadoras aqui presentes, a representação do povo de Pocinhos, que também está ali. E primeiro agradecer o convite, depois mostrar um pouco da responsabilidade de falar de um tema aparentemente simples, mas deixa de ser simples por ser tão simples. Ou seja, falar de direitos e deveres é o que mais essa casa discute. São dos direitos e dos deveres dos cidadãos. E é o que a Constituição mais fala e que as leis mais falam. Então eu não vou aqui trazer novidades. Vou aqui fazer uma revisão de alguns pontos dos nossos direitos e dos nossos deveres, e o que é que torna cada um de nós verdadeiros cidadãos. Se a gente for remontar a história da humanidade e for ver a criação, Deus foi criando a cada dia uma parte do universo. O firmamento, as águas, a flora, as florestas, separou o dia da noite, criou as estrelas. No fim, quando tudo estava pronto e tudo estava perfeito, aí criou o homem e a mulher. E ao criar o homem e a mulher, disse: tome conta de tudo isso, domine tudo isso. Agora,
essas coisas todas, só não façam isso. Ou seja, só não coma do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, que não era uma árvore em si. Ali ele estava querendo mostrar o quê? Que em tudo tem que ter um limite. Primeiro, dê os direitos. Use de tudo o que há na terra. Crescei, multiplicai, dominai a terra. Entretanto, há algumas coisas que não podem ser feitas. Ou seja, estabeleceu direitos e já estabeleceu um dever. O direito e o dever, eles caminham lado a lado. Não existe direito sem dever e nem dever sem direito. É uma relação de causa e de efeito. Infelizmente, nós estamos numa época em que as pessoas lutam muito por direitos e devem lutar e se esquecem dos direitos, dos deveres. Então, todo mundo sabe seus direitos, luta por eles e às vezes até de uma forma exagerada, mas se esquece dos deveres. E por se esquecer dos deveres, a gente vê o que está acontecendo no mundo inteiro, no nosso país, no nosso estado e talvez na nossa cidade também, em todos os lugares e nas nossas famílias, nas nossas casas, porque as pessoas estão esquecendo de ensinar e de cobrar os deveres. Agora, o que é cidadania? Se fala tanto em cidadania, em cidadão, em cidade. Há várias definições para cidadania. Vou ficar com uma das mais simples. É que cidadania é o conjunto dos direitos e dos deveres que quem vive numa sociedade tem que conhecer, tem que cumprir, para que possa também, conhecendo os deveres e conhecendo os direitos, possa modificar as coisas que existem. Alguém no passado já dizia que o homem é produto do meio. Eu não concordo plenamente com essa afirmação. Eu acho que o homem, ele não é totalmente produto do meio. Porque se fosse, ele não poderia modificar o meio. Ele é altamente influenciado pelo meio, aí tudo bem. Porque se ele fosse unicamente produto do meio, no meio onde vive uma comunidade, todo mundo teria que ser igual. No entanto, dentro de uma comunidade, há pessoas boas e há pessoas más. Dentro de uma família, criado com o mesmo sistema, com as mesmas regras, há aquele que foge das regras. Então ele não é totalmente produto daquele meio. Agora o meio influencia, a moda influencia, a forma de vida influencia, a mídia influencia, tudo influenciando em cima das pessoas, o comportamento das pessoas. Agora, de acordo com aquilo que as pessoas querem assimilar, é que vai nortear a vida de cada um. Então, resumindo, cidadania é o conjunto dos direitos e deveres que uma determinada pessoa vive, tem que conhecer, viver dentro de uma sociedade e com a obrigação ou compromisso de poder modificar e transformar as estruturas e as realidades. Agora, há alguns outros conceitos também para a cidadania. Por exemplo, os conceitos dentro do direito. Se for olhar dentro do direito, quais são os conceitos maiores para a cidadania, vai dizer que são o respeito aos direitos fundamentais, que estão lá na Constituição, alguns deles, o direito de ir, vir e permanecer. Agora veja bem o que é interessante. A própria Constituição diz que deve ser preservado e a todo mundo é garantido o direito de ir e de vir. Mas, entretanto, há uma gama de leis que diz até onde a gente pode ir e até onde a gente pode vir. Então, por exemplo, nesta casa, aqui há um espaço reservado para os vereadores. E há um espaço reservado para o público. Então, uma norma interna já regula o direito de ir na hora da sessão do cidadão e até ali. Na igreja, a mesma coisa. Na escola, a mesma coisa. Todo mundo tem o direito de ir. Agora, para cada local tem as regras até onde eu posso ir, até onde eu posso vir e até onde eu devo permanecer. A questão da saúde, da moradia, da alimentação, da educação, tudo isso são direitos inerentes à cidadania do ponto de vista do direito. A cidadania pode estar também relacionada com a nacionalidade. Fulano é um cidadão brasileiro. Algum brasileiro vai morar noutra terra estrangeira e lá resolve se tornar cidadão daquela cidade. Pessoas moram, por exemplo, aqui em Pocinho sem ser pocinense
e pelos benefícios que faz na cidade, a Câmara resolve conceder o título de cidadania. É dar a ele os direitos e deveres que o pocense tem. Não é simplesmente receber um título e não ter compromisso com a cidade. Isso faz nos lembrar São Paulo. São Paulo, quando foi perseguido pelos judeus, ele foi condenado à morte, e quando iam julgá-lo num julgamento até certo ponto falso, ele se arvorou, veio naquele momento que o julgamento seria um julgamento tendencioso, ele se arvorou o princípio da cidadania dele. Disse: vocês não podem me julgar, que eu sou um cidadão romano. Só quem pode me julgar é Roma. E eles respeitavam tanto a cidadania, que suspenderam o julgamento e não julgaram Paulo, para não ferir o princípio da cidadania. Veja a importância da cidadania com relação à nacionalidade. Agora, o que é ser cidadão? Para exercer a cidadania, alguém tem que ser cidadão. Aí viria uma primeira pergunta: todo mundo é cidadão? Não. Para que seja cidadão, se cidadania é um conjunto de direitos e deveres, para ser cidadão é aquele que se identifica dentro de uma cultura, dentro de um território, e segue os direitos e os deveres que aquele território lhe impõe. Então, se alguém quer ser brasileiro, tem que seguir as normas do Brasil. Se alguém quer pertencer a uma igreja A ou B, tem que seguir as regras daquela igreja. Se alguém quer jogar numa equipe de futebol, tem que seguir as regras daquela equipe. Caso contrário, tem que ser retirado por não ser considerado cidadão. E cumprir tudo que está estabelecido nas leis. Ser um cidadão consciente é exercer na plenitude a sua cidadania. E se a gente for olhar se as pessoas exercem a sua cidadania, a gente fica assim meio descrente, não é descrente, mas fica percebendo que grande parte da população não exerce a sua cidadania. Dentro das pequenas coisas, por exemplo, o município tem um código de postura, ou tem algumas regras, tem algumas leis aprovadas pela própria Câmara de Vereadores, mas as pessoas às vezes não procuram conhecer, não procuram ver a atuação dos seus vereadores, não procuram ver o que se discute numa Câmara, e às vezes não conhecem nem as leis que existem no município. Aí desde coisas pequenas, como por exemplo, eu me lembro essa semana, há 15 dias, eu plantei 4 árvores na frente do colégio. Arrancaram todas as 4. Aí vai ver que as pessoas que arrancaram a árvore ficam criticando quem está queimando a Amazônia. E eu dizia isso para professores na sala de aula. Não adianta eu, na aula de ciências, de biologia, estar ensinando a despoluição dos rios, estar condenando a poluição da Amazônia, ou a queimada da Amazônia, se dentro da sala de aula eu estou permitindo um aluno riscar carteiras, ou jogar um papel no chão. Como é que eu vou criticar uma coisa maior, se a menor eu próprio estou desrespeitando? Aí é um contrassenso, quer dizer, a falta da cidadania. É alguém que vem comendo uma pipoca no meio da rua e joga o papel lá no chão. E não tem a consciência de que aquele papel vai ser levado pelo vento para o meio-fio, depois vai ser empurrado para dentro da galeria e vai acumulando. Quando vem a primeira chuva, a galeria está entupida, a água vai transbordar, vai entrar numa casazinha lá na periferia e todo mundo vai ficar reclamando. O poder público não olha as suas galerias. Porque quem entupiu as galerias? Quem sujou as galerias? Isso acontece com as árvores, com as ruas, com tudo. Então, se a própria população não exerce essas pequenas obrigações que fazem parte da cidadania, como cobrar as maiores ou como ver as maiores? Então, isso faz parte de um cidadão consciente, cumprir desde essas coisas pequenas até para se chegar às maiores. Agora, quais são os direitos e deveres do cidadão que a nossa Constituição e que outras leis estabelecem? Quando eu dizia no começo que parece ser um tema simples, e se torna um tema difícil, porque todas as leis brasileiras estabelecem direitos e deveres. Eu teria que escolher por onde começar. Falar da Constituição, falar do direito do Código Penal, do Código Civil, do Código Comercial, do Administrativo, do Eleitoral e sai por aí fora. Todos eles têm direitos e deveres. Então nós apenas pensamos alguns que estão principalmente na Constituição, só para que a gente possa relembrar.
alguns direitos do cidadão. E há dois documentos que são fundamentais, um é a Constituição Federal e o outro são alguns tratados internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos do Homem. O Brasil tem não só o Brasil, todos os países que são signatários dos tratados internacionais ou que estão vinculados à ONU, assumem compromissos que muita gente não conhece. Por exemplo, por que surgiu a Lei Maria da Penha? Porque surgiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Torcedor, o Estatuto do Idoso, o desarmamento. Por quê? O Brasil é signatário dos países que fazem parte da ONU. E quando lá se lança um tratado internacional, uma convenção internacional, aquilo que fosse decidido lá, todos os países têm que seguir, precisando inclusive alterar a sua lei interna. O Código de Processo Penal, ele vai dizer, por exemplo, os crimes cometidos dentro do Brasil são regidos pelo Código de Processo Penal, exceto os casos em que tem que se respeitar as decisões dos tratados internacionais. Então, numa das convenções, se decidiu pela criminalização do feminicídio, por exemplo, da questão do respeito à criança e ao adolescente, do desarmamento. Então, como não podia aqui modificar imediatamente a Constituição, porque o processo legislativo é mais complexo, faz uma lei ordinária. Aí se aprova o Estatuto da Criança e do Adolescente, se aprova o Estatuto do Idoso, se aprova a Lei Maria da Penha, e assim por diante, e tantas outras leis que vão sendo adaptadas àquilo que foi decidido lá na ONU, com assinatura também do Brasil. Os direitos podem ser classificados em direitos civis, em direitos sociais e em direitos políticos. Quais são os direitos civis? São todos aqueles que vão regular a vida das pessoas em sociedade, as relações individuais. Tudo está na lei. Só uma curiosidade. O direito brasileiro, o penal e o civil principalmente, eles vêm do direito romano. E o direito romano, ele vem lá da antiguidade do 5º livro da Bíblia, que é o Deuteronômio, que é um livro onde praticamente é um código de lei. Quer ver uma curiosidade? Eu vou dar uma pergunta aqui agora, por exemplo. Lá na sua casa, no quintal, cresce um pé de manga. O galho passa para o muro do vizinho, para dentro do terreno do vizinho. E a manga está lá pendurada. De quem é essa manga? O livro Deuteronômio, lá na Bíblia, já diz. Depois o Código Civil vai imitar o direito canônico, lá do Deuteronômio, e vai dizer que enquanto a fruta está pendurada na árvore, é do dono da casa ou do terreno onde a raiz da árvore está plantada. Aí você pode dizer, mas ela invadiu minha casa. Aí a lei vai dizer, mas a árvore não invadiu da noite para a madrugada, não. Passou tempo ela crescendo para chegar lá e você deixou ela chegar lá. Se deixou chegar lá, você não pode tirar aquela fruta sem o consentimento do dono. Agora, se ela cair naturalmente, aí passa a ser do dono da terra onde ela cair. Por isso tem gente que faz o quê? Pega uma árvore bem comprida, uma vara comprida, amarra assim uma lata na ponta, amarra no galho e bota debaixo da manga. Quando ela cair, aí puxa para o seu terreno. Quer dizer, coisas aparentemente simples. Se um boi se um boi ataca alguém no meio da rua, um cachorro ataca alguém no meio da rua e morde, ou derruba, ou mata, quem responde por isso? Quem responde por isso? O Deuteronômio lá já diz. Quem vai responder é o dono do animal. E o Código Penal trouxe isso para o nosso direito também. É por isso que quando tem animal em pista e que um carro provoca um acidente por causa do animal, o dono do animal não aparece. Ele sabe, se aparecer, quem vai responder pelos danos é ele. E assim por diante. Então, esse direito, os direitos civis, é que regula a vida entre pessoas. Imagina se não tivesse uma regra, uma lei para dizer o que é que eu posso fazer e o que é que eu não posso. Então, todo mundo estaria entrando no direito dos outros.
se achando, se arvorando no direito de entrar na propriedade do outro, de aumentar a cerca, de aumentar o muro, de construir em cima do muro do outro, etc. Então, os direitos, do ponto de vista civis, é o que regula a vida em sociedade para que ela possa caminhar. Não é a gente fazer o que quer ou não. É tanto que na administração pública tem um ditado muito conhecido que o particular pode fazer aquilo que a lei não proíbe. E a administração pública só pode fazer aquilo que a lei determina. Quais são os principais direitos civis? Um é o direito à vida. E esse direito à vida é muito questionado e muito discutido por muitos grupos por aí afora. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora, não sei se surge uma pergunta depois. Mas veja bem, Deus nos deu a vida como o maior bem que o ser humano tem, é a vida. Depois dela, para mim, é a liberdade. Então, se Ele nos deu a vida, mas não deu a ninguém o direito de dispor sobre a vida. Ele nos deu, Ele deu o sopro da vida para que nós pudéssemos viver. E Ele comanda o nosso destino, mas dando a liberdade de cada um fazer aquilo dentro da lei, dentro das normas sociais, o que tem vontade de fazer, que não fira. O direito à liberdade, para mim, é um dos maiores dons que o homem recebeu. Quando digo homem, o homem é a mulher, é a liberdade. Porque a vida já faz parte do ser humano. O ser humano sem vida não é ser humano. Para o direito é equiparado à coisa. Com a vida é que ele passa a ser o ser humano. Agora, a liberdade é algo assim, muito interessante. Por que as pessoas brigam? Por que as pessoas discutem? Por que as pessoas se desentendem? É porque um não respeita a liberdade do outro. Eu quero dizer com ele o que eu quero, mas não quero ouvir. Um jogador comete a falta e não quer que o juiz apite. Depois reclama porque é que apitou. A nossa casa é o lugar melhor do mundo, é a nossa casa. Você vai para uma praia, uma beleza, mas chega um dia que você quer voltar para casa. Você vai para uma festa é espetacular, mas tem uma hora que você quer voltar para casa. Por mais simples que seja a sua casa. Mas se alguém disser, você vai ficar dentro de casa sem sair, aí passa a ser o lugar pior do mundo. Porque você está sem liberdade. Um outro, a liberdade de expressão. E muita gente confunde o que é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é eu dizer o que eu posso dizer, o que eu devo dizer, que não vai ferir o outro. São Paulo já dizia, eu posso fazer tudo me convém, eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém fazer, porque pode terminar ferindo o outro. E a pessoa se acha no direito, principalmente hoje com as redes sociais, de dizer o que querem, de compartilhar o que querem, sem verificar se é verdade ou não, e sem medir as consequências do que está compartilhando. E a palavra, depois que sai, o estrago é grande. Eu digo sempre que um tapa, um murro, uma facada, se a camarada não morrer, o médico cura. Mas uma palavra maldita não tem mais quem conserte. Tem mais quem conserte. E os danos podem ser muito graves. Então, a liberdade de expressão, a gente poder dizer o que quer nos limites da lei. E nos limites do respeito ao direito do outro. A liberdade de ir, vir e de permanecer. É tanto que no Código Penal, o crime de violação de domicílio, são 3 palavrinhas, mas o povo só usa 2. Quer dizer, o que é a violação do domicílio? É entrar numa casa sem a autorização do dono da casa ou permanecer na casa sem autorização. Porque o dono pode até autorizar ele a entrar. Mas se o camarada não quiser mais sair, aí a partir daí continua sendo violação do domicílio. Não tem aqueles sapos de banheiro em festa, o camarada faz uma festa em casa e aquele não sai não, acaba tudo, ele fica procurando, está buscando o vizinho, vai procurar mais coisas e não quer sair de forma nenhuma. Então a liberdade de ir e vir, tudo tem limite, na vida tudo tem limite. A igualdade entre homens e mulheres, entre adultos e jovens, entre crianças e velhos. Igualdade não é um fazer tudo que o outro faz, porque as pessoas são diferentes. Um adulto não pode fazer o que uma criança faz. Uma criança não pode fazer o que o adulto faz.
Liberdade é todos ter a igualdade, é todos terem a mesma oportunidade. E aí você escolher entre o que vai fazer, entre o que quer fazer. O que não pode é ser proibido por ser homem, por ser mulher, por ser adulto, por ser criança. A proteção da intimidade e da vida privada. Tudo bem? Hoje em dia não existe mais intimidade. As redes sociais escancararam a vida de todo mundo. De todo mundo. E as pessoas, principalmente os jovens, eu digo muito isso lá no colégio, vocês não sabem o perigo que vocês estão fazendo com o celular. No passado, o ladrão, quando queria roubar assaltar uma casa, ele ficava na espreita, escondido na esquina, sondando que hora a pessoa entra em casa, que hora sai, quem fica, quem sai. Hoje ele vai para o celular. Entra na rede social de alguém e vê que para onde foi que Jorge colocou assim: estou no restaurante, estou saindo com um grupo não sei de quem, estou na praia. Aí bota quantas pessoas tem na casa, bota as fotos, o ladrão está vendo. Os bens coloca tudo. Às vezes fotografa até o interior da casa. Então hoje com o Waze, o camarada sabe a casa todinha de alguém, sabe a rota todinha. Então as pessoas não estão mais sabendo se respeitar a sua própria liberdade. Eu digo muito isso para meninos lá da minha escolinha. Olha, todos vocês querem ser jogador de futebol. Mas hoje não basta só ser jogador. Tem que ser cidadão. Tem que ser disciplinado. Vê Neymar, um dos maiores jogadores do mundo, mas quase time nenhum quer mais. Porque para onde vai arranja confusão. Arranja encrenca para o time. Então, aí eu digo para o menino, você vai fazer um teste num grande time, São Paulo, Rio. Primeira coisa que os técnicos fazem é ir para o seu Face, para ver que tipo de roupa você usa, qual o linguajar que você usa, quais são as pessoas com quem você está acompanhado, porque ali já tem um reflexo para saber se você vai dar trabalho ou não ao elenco. Uma empresa que se preze faz isso também. Então as pessoas estão perdendo o senso de privacidade. E hoje é um tal do um namorado exige da namorada postar o nudes. E a outra pessoa, a menina, ou o contrário, se sente na obrigação de postar sob pena da chantagem que o outro está cometendo. Eu conheço um caso numa cidade próxima de Campina, que acabaram o namoro, e o namorado queria voltar, ela não queria aceitar, ele postou as fotos de intimidade dos dois no Face, quando rodou a cidade todinha, ela suicidou-se. Porque hoje as pessoas não estão mais sabendo guardar a sua privacidade. Liberdade para exercer sua profissão. Cada um tem o direito de escolher a sua profissão. Mas aí, como eu dizia, que para todo direito tem um dever, eu posso querer ser médico. Mas se eu não estudar, não vou conseguir ser. Eu posso querer trabalhar na fábrica de Edson, mas se eu não tiver no perfil que ele quer, ele não está obrigado a me admitir. Então você tem a liberdade de escolher a sua profissão, desde que esteja preparado para ela e que haja vaga naquela profissão também. Os direitos sociais, que estão lá no artigo 6º da Constituição. O artigo 5º são os direitos individuais, considerados as cláusulas pétreas, e o artigo 6º são os direitos sociais, que são aqueles que vão regular não a individualidade das pessoas, mas agora a sociedade. As relações de empresas, as relações de família, e as obrigações que a pessoa tem dentro da sociedade, como por exemplo, proteção à infância e à maternidade. Não vou falar, claro, de cada um. Assistência aos desamparados. Veja bem, os desamparados têm, por lei, o direito de ser amparado. E se a gente for nas grandes cidades, nas periferias, quantas pessoas têm abandonadas sem ninguém dar a ele o amparo que a lei assegura? A educação, a saúde e a alimentação. Isso aqui são elementos, são direitos sociais assegurados pela Constituição. A proteção à infância e à maternidade, já disse. Trabalho, moradia e transportes. Tudo isso são direitos que a população tem, que nem sempre tem. E nem sempre a própria população sabe cobrar, sabe exigir. O lazer, a segurança, a previdência social. Tudo isso faz parte dos direitos das pessoas. O lazer é importantíssimo, principalmente para a criança. Principalmente. A Constituição, há uma
porção de direitos e de movimentos que defendem os direitos, diz, criança, lugar de criança é na escola. Criança não pode trabalhar. Eu não sei se eu vou arranjar uma polêmica com vocês, mas eu, em particular, tenho uma visão um pouco diferente. Eu sou contra a criança trabalhar substituindo a mão de obra adulta, ser explorada. Mas ela tem um trabalho, na medida assim, das condições dela, da idade dela, com limitação de tempo, para aprender responsabilidade, para aprender compromissos, para aprender cumprir horários, cumprir regras, e saber quanto custa o dinheiro que os pais ganham, isso não bota ninguém para trás. Todos nós aqui somos filhos de pessoas que lá no passado trabalharam como criança, e a gente também. E ninguém é frustrado por isso. E por que que hoje na zona rural, quando eu morava em Pocinhos, não se via falar em marginal ou em assalto em zona rural? Porque todo mundo trabalhava. Nas famílias pobres é raro ter, porque todo mundo ajudava seus pais. Agora, diz que criança para estar na escola, mas não tem escola preparada para o aluno estar o dia todo. Aí criaram um ensino integral, que nada mais é do que um depósito de menino de manhã e de tarde, com a mesma estrutura. Então, você veja bem, pega uma criança para passar 2 expedientes, 2 turnos dentro de uma escola, sentado numa cadeira. É um crime. É um crime. O contraturno era para ter uma piscina, era para ter boas quadras esportivas, era para ter pista de atletismo, era para ter música, dança, teatro, etc. Aí sim, estaria ocupando a criança com o estudo, com o lazer, com a cultura, com o esporte, com tudo isso. Mas não simplesmente jogar dentro de uma escola de 4 paredes, que às vezes parece mais um presídio. Porque a realidade é essa. Tem dia que eu vejo ali, quando às 5 horas, que vai tocar, aí passa um bocado de menina, assim, diretor, a gente pode ficar jogando bola? Aí aparece quem diga assim, pode não, que já terminou o expediente. Aí eu digo, pode. Aí eu dou uma bola, vai jogar, quando for 6 horas eu peço de volta. Porque eu digo, gente, se eles estão querendo ficar na escola, porque estão gostando da escola. Então a gente vai expulsar da escola. Então veja bem, são pequenas coisas que fazem parte dos direitos sociais e que a gente às vezes esquece que são direitos também. E tem também os direitos políticos. Dentro dos direitos políticos, os principais, o sufrágio universal, o direito ao voto. Todo mundo tem direito a votar. Todo mundo tem o direito a votar, mas vem as regras também. Também há as proibições. Se você não tiver acima de 16 anos, ainda não pode votar. Se não tiver em dias com uma série de requisitos legais, também não vai poder votar. Se não mora naquele domicílio, também não pode votar. Mas a regra geral é que todo cidadão tem direito ao sufrágio universal, desde que atenda às exigências da lei eleitoral. O voto direto e secreto. E tem, às vezes, pessoas que ficam obrigando o outro a dizer em quem votou. Ou a fotografar, se possível, clandestinamente, o voto na urna para provar que votou em A ou B. O voto é secreto. Tem que ser livre, tem que ser direto, ou seja, no Brasil não há mais o voto indireto, que havia no pós-ditadura. O voto é direto, é você votar no candidato que você escolhe para votar. E a participação em plebiscitos, referendos e iniciativas populares. Uma pequena diferença, não vou ensinar a Padre Nossa Vigário, mas só para relembrar um pouquinho. A diferença entre plebiscito e referendo. Tudo isso aqui são decisões do povo. Agora, o que é que diferencia? É que no plebiscito não há uma decisão anterior. Quem vai decidir é o povo. Por exemplo, vem a proposta aí, digamos, para acabar com os municípios abaixo de 5 mil. Então, se o Congresso ou a presidência colocar assim, o povo vai votar para decidir se quer que tenha ou não. Se quer que desmanche ou desfaça a condição do município ou não. Aí é um plebiscito. Porque o povo vai escolher. Agora, se o Congresso toma a iniciativa de acabar com os municípios e depois colocar para o povo decidir se concorda ou não, aí é um referendo. Aí não é mais um plebiscito. Porque já houve uma decisão anterior do Congresso, foi o que aconteceu com
a questão do porte de armas, do desarmamento. O Congresso decidiu que deveria haver o desarmamento, depois jogou para o povo decidir se concordava ou não. Aí é o referendo. A iniciativa popular é, dentro do que a lei estabelece, pode juntar grupos da sociedade, entrar com uma lei, entrar com uma ação na justiça, e assim por diante. Agora, os direitos e deveres não podem andar separados, como já dissemos. Na física já dizia, a cada ação corresponde uma ação real, oposta, na mesma intenção. Então, para cada direito, existe também um dever. Veja alguns exemplos dos deveres do cidadão. Votar para escolher nossos governantes. É um direito do cidadão. E às vezes o povo não sabe a força do voto. Não sabe a força que tem de poder escolher. E às vezes ele não é dono do voto dele. Outras pessoas, terceiros, são donos da vontade do voto do eleitor. Porque o eleitor não é consciente do seu direito. Cumprir leis. É obrigação cumprir lei. Mas veja como é o brasileiro. Eu digo brasileiro porque eu moro no Brasil. Senão, se fosse um país, ia dizer do outro. Você vem dirigindo um carro. Aí o sinal lá está vermelho. Qual é a primeira? Você vai com pressa. Qual é a primeira coisa que o motorista faz? Ele olha para um lado, para outro, para ver se o guarda está. Se não tiver, ele passa. Então, ele não obedece à lei. Ele obedece à presença da autoridade. Porque se obedecesse à lei, não precisava o guarda estar ali. Você vem dirigindo um carro numa rua como em Campina Grande, a Maciel Pinheiro, na hora que o trânsito está grande, aí você está querendo sair do estacionamento. O carro vem ali no meio da rua. Ele vê que você vai sair. Quando percebe que você vai sair, o que ele faz? Ele acelera. Para não deixar brecha para você sair na frente dele. Quer dizer, carros furam fila. Pessoas furam fila num banco. E a fila brasileira é a mais engraçada do mundo, né? Você chega, você está na fila, porque não está vendo fila, está amontoado. E se puder, fura a fila. E se conhecer o gerente do banco, passa na frente de todo mundo. E aquele miserável que não conhece ninguém fica lá. E a gente não percebe que está tirando o direito dele. Ou seja, não estamos exercendo a nossa cidadania e nem estamos deixando ele exercer a dele. Isso são assim, uma série de coisas que acontecem. Respeitar os direitos sociais de outras pessoas. Não é só o meu. Tem que pensar também no direito do outro. Educar e proteger nossos semelhantes. A educação é importante. Então a Câmara tem esse papel também fundamental de educar a população, principalmente tudo isso que se diz relacionado à cidadania. Proteger a natureza. Aí é uma obrigação nossa. O próprio Deus, que lá no começo já pediu isso, já determinou isso. Então a natureza tem que ser respeitada, nós temos que exigir isso também. Proteger o patrimônio público e social do país. Quando eu cheguei ali no colégio, eu via muito as paredes tudo riscadas, carteiras riscadas. Aí eu perguntava aos alunos, quem riscou as paredes? Foram os pais de vocês? Foram os professores? Eu sei que foi vocês, mas não boto culpa em vocês não. Porque se vocês estão riscando aqui a parede, porque na casa de vocês riscam também. Na rua risca e ninguém reclama. Riscou aqui e ninguém reclamou. Eu vou pintar essas paredes e ninguém vai riscar mais não. E eu vim num dia de domingo, eu e minha esposa, convidei uns 2 ou 3 pais e pintamos as salas todinhas. Faz 1 ano e 7 meses, não tem nenhuma riscada. Aí as carteiras têm a mania de riscar. Mas eu sei que não é maldade. Eu também tenho essa mania, se estiver com o lápis na mão, estou riscando o caderno todinho. Aí eu mandei limpar tudinho e fui limpar também. Na terceira vez, isso não está funcionando. Aí comprei um bocado de bucha, pego 2 litros de detergente, entro numa sala, em cada carteira boto uma bucha de detergente. Bucha de detergente. Aí os alunos, diretor, para que é isso? Disse, vamos brincar de ecologia. O que é isso? Cada um limpando sua carteira. Aí começa a limpar a primeira. Aí um solta uma gracinha, brincando. Diretor, e o estatuto da criança e do adolescente? Está mandando você fazer isso. E o meu salário? Eu vou pagar no final do mês. Leva da brincadeira, eles limpam. Uma semana depois vou de novo. Diretor, vai ser até quando? Até quando vocês não riscarem mais. Está quase zerado.
Horário não se cumpria horário. Primeiro eu reúno os pais, vou de sala em sala, explicar, olha, eu não vou aqui impor proibições, porque proibir é eu impedir de você fazer o que você pode fazer. Aqui eu vou impor regras. Regras são para ser cumpridas para a convivência comum. Então, se o horário da aula é de 1 hora, de 1 em 1 não entra mais. Agora, por que isso? Porque vocês estão chegando atrasados, porque na casa de vocês talvez não tenha hora para comer, para dormir, para estudar. E se eu permitir que vocês continuem fazendo isso, quando vocês tiverem 18 anos e for trabalhar, a fábrica, a indústria, a empresa cobra o horário. Se você não chegar na hora, corta os seus pontos. Se repetir, demissão, tem uma fila querendo entrar. Então eu passaria a ser culpado também por não ter ensinado você a fazer isso. A mesma questão com fardamentos. Era calça rasgada de todo tipo. Uma coisa é a calça rasgada por os pais não ter condição de comprar. Mas as nossas mães pegavam uma agulha e costuravam. Outra coisa é comprar uma calça mais cara da moda rasgada. Eu digo para os alunos, aqui não é desfile de modas. E qual é o papel da farda? Primeiro, igualar as pessoas. Quando não se tem farda, os mais abastados, os filhos de ricos, vão cada dia com uma roupa melhor. E o pobre se sente humilhado porque não pode todo dia estar com uma roupa nova. Na hora que bota a farda, ninguém sabe quem é rico e quem é pobre. Igualou todo mundo. Segundo, pela segurança. Aqui são 1.200 alunos. Se não tiver farda, como é que eu vou saber quem está entrando, se é aluno ou não? Aí a carteirinha é a mesma coisa. Quarto, a uniformidade. Aumenta a autoestima. Por que todo médico usa branco? Por que toda empresa que se preze bota um fardamento nos seus funcionários? Por que um time de futebol tem um uniforme? E você briga pelo uniforme do seu time? Porque ele dá uma identidade. Lhe dá um sentimento de pertencer. De pertencer. Eu dizia muito para os pais também. Qual é a diferença de uma escola pública para uma privada? Para uma particular? Porque um dia alguém foi dizer aí, o diretor está pensando que aqui é escola particular. Eu perguntei, o que é que a senhora entende por escola particular? É uma escola onde se cobra caro e os pais têm dinheiro para pagar e exigir uma roupa boa, se vai fazer uma viagem paga, livro paga, tudo é pago. A senhora quer para o seu filho uma escola desorganizada? Uma escola bagunçada? Uma escola sem ordem? Não quer. E quem foi que disse que a escola pública tem que ser uma escola bagunçada? E eu quero ver a escola daqui no nível de qualquer escola particular de grande nível. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês, foi um orgulho muito grande para Pocinhos. O Colégio Motiva, que é um dos mais caros de Campina Grande, fez um convênio com a Prefeitura de Pocinhos, na área de educação, para construírem um livro escrito por alunos do Motiva e alunos da rede pública de Pocinhos. Então, houve dentro das escolas do município todinha, redações, foram escolhidas por escola. Então, de cada escola de Pocinhos, entraram 4, 5 redações, no mesmo número do Motiva. O Motiva fez o livro, Letras e Vozes. E houve o lançamento lá no Motiva. Os alunos que estão com as suas redações dentro desse livro, foram todos para lá. Eu fui também, os professores foram. E quando chegamos lá, você precisava ver como os alunos de Pocinhos foram recebidos no Motiva. Sem diferença, sem desigualdade, sem rabissacas. Foram super bem recebidos. Até na hora de chamar para entregar os livros a cada um deles, autografados, os de lá não foram chamados primeiros. Colocaram na ordem alfabética todo mundo, para misturar todo mundo. E na hora que se chamou uma aluna de lá, para representar o Motiva, um aluno de Pocinhos para representar as escolas públicas de Pocinhos. A do Motiva, ao falar, pegou o seu discurso e começou a ler. A gente quase não entendeu o que ela estava dizendo, tão nervosa que estava. A que foi representar Pocinhos, esqueceu de levar o discurso dela. E fez de improviso. E deu um show. Ela deu um show assim tão grande, falou tão bem, que todas as professoras do Motiva
individualmente for falar com ela depois e pedir o telefone dela. E talvez consiga até uma bolsa lá no Motiva. Então eu dizia depois para os alunos, isso demonstra o quê? É que lá tem mais dinheiro, mas o conhecimento iguala as pessoas. Não quer dizer porque é de uma escola pública que tem a obrigação de ter um conhecimento menor do que uma escola particular. Então são questões pequenas, que se a gente não for incutindo isso na cabeça do jovem, da criança, a sociedade no nível estará perdida. Celular. Vou explicar aqui na Câmara, que é até como uma prestação de conta para os senhores que são os representantes do município. Conseguiu algo sem briga. Não ter celular no colégio. Por quê? Parece um atraso. Porque o celular é um equipamento tecnológico importante, se souber usar. Mas o que eu via? Dentro de sala de aula, aluno usando o celular para tudo na aula. Na hora do intervalo, os meninos vão brincar, correr, jogar bola, pular, arengar. Mas não, fica tudo sentado, dedilhando. Aí numa reunião de pais, mamãe disse, mas diretor, mas minha filha precisa levar o celular para a escola. Eu digo, primeiro, se precisar falar com vocês, vai na diretoria que a gente liga. E segundo, eu vou mostrar para a senhora que o telefone não é para ligar para a família. Durante o ano todinho, quantas vezes sua filha ligou para a senhora? Ela disse, nenhuma. Porque eles ligam para todo mundo, menos para os pais, menos para a família. E outra coisa muito mais grave estava acontecendo, que eu acho que a Câmara aqui precisa também, um dia, encampar essa luta bem maior. É a questão da depressão, da tentativa de suicídio e dos transtornos de ajustamento e da síndrome do pânico. O que eu vejo de crianças ali é que se cortando. Um dia eu peguei uma menina de 12 anos, bem bonitinha, parecia uma boneca. Ela tirou a giletezinha da lapiseira e estava se cortando. Aí eu fui lá, chamei ela, disse, menina, por que você está fazendo isso? Veja bem, com 12 anos. Aí ela disse, diretor, a minha vida não tem mais sentido. Eu disse, menina, estou com 12 anos e que a vida não tem sentido. Eu estou com 64, se eu puder viver mais 60 para frente eu vou. O problema é que a juventude está perdendo o sentido da vida. E os pais estão deixando. Os pais hoje, se a gente olhar direitinho, dentro da relação do direito e dos deveres, os filhos estão sendo os patrões dos pais. Os pais estão sendo empregados dos filhos. Porque a casa está sendo um hotel, onde os filhos são os hóspedes. O que é que a gente faz no hotel? Vai lá, toma um café, ou toma um banho, ou janta ou almoça, vai fazer o que quer na rua, depois volta para dormir e quer encontrar tudo arrumadinho. As crianças estão assim. Quer que a mãe arrume a cama, quer que prepare a comida, quer comer na hora que ela quer, e se não tiver pronto na hora que ela quer, reclama. E os pais estão deixando. Os pais estão deixando. Você veja o absurdo. Uma mãe foi lá na escola para pedir a gente, para a gente dizer ao filho dela que o celular dele, estava retido na escola. Porque a mãe não tinha coragem de esconder o celular. E a criança foi lá todo dia e lá pedir. Quando foi pedir hoje, disse, olha, eu não vou mentir para vocês não. O seu celular está com sua mãe. Por isso que ela não entregava a chave, mas ela vai ver quando eu chegar em casa. Eu disse, menino, respeite a sua mãe. Quer dizer, um pai e uma mãe que não tem autoridade para dizer ao filho que olha, ele vai usar o celular ou não, aí está dizendo o que esse filho vai fazer mais tarde. Então, são também dentro dos direitos sociais. A educação, sustento e saúde dos filhos. O que eu vejo naquele colégio. Filhos sem pais, mesmo tendo pais. Pai que nunca vai na escola. Mãe que às vezes vai na escola quando o Bolsa Família corta, bloqueia, para pedir a certidão. Mas se não fosse isso, não ia lá. Quantas crianças eu vejo vir do sítio, por incrível que pareça, meninas, o ônibus para e não entra na escola. Dentro da bolsa vem uma roupa sem ser a farda. Já aconteceu, já vimos aqui, no banheiro aqui da praça, no banheiro do Galdinão, ou dentro dos ônibus, trocar, ou ir na casa da amiguinha, troca a farda, fica na rua,
Quando chega na hora de pegar o ônibus de volta, bota a farda e vai para casa. E às vezes eu mando chamar os pais, quando eu percebo 3, 4 dias de ausência, e o pai diz assim, não, minha filha todo dia vai para a escola. Eu digo, vem não. Vamos na sala olhar? Não está. Vamos procurar na cidade. Já fui várias vezes e encontrei meninas namorando dentro do banheiro do Galdinão e dentro dos ônibus. Menininha de 12, 13 anos. E os pais não estão nem aí. Não estão nem aí, muitas vezes. Então, a educação, o sustento, também é obrigação dos pais. Colaborar com as autoridades. Se o povo escolhe os seus representantes no lado político, se a Constituição autoriza o concurso para a área judiciária, por legislativo e por executivo, o povo tem a obrigação de respeitar as autoridades. Hoje todo mundo se acha no direito de chamar um presidente, um governador, um prefeito, um vereador de ladrão. Não respeita mais. Tem que respeitar pelo menos o cargo que a pessoa exerce. Todo mundo acha no direito de dizer o que quer. Você pode criticar? Pode. Pode contestar? Pode. Agora com respeito. Respeito à dignidade das pessoas ou do cargo que as pessoas exercem. Eis alguns direitos, para a gente começar a concluir. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações perante a Constituição, mas na prática a gente sabe que ainda não é uma realidade isso. Se o homem e a mulher, em regra, concorrem ao emprego, geralmente os salários são diferentes, o número de vagas é diferente. Hoje, graças à mulher, já está até superando o homem na maioria das funções. Se você chegar hoje no judiciário, 70% de juízes são mulheres. De promotores é a mesma coisa. Nas delegacias, a grande maioria é de mulheres. Nós homens que nos cuidemos. Nos cuidemos, né? Então, vai chegar um dia que não tem mais oportunidade. Né? Mas isso é bom. Essa ascensão. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Ninguém pode lhe obrigar você a fazer o que a lei não determina. E nem proibir você fazer o que a lei lhe faculta a fazer. Saúde, educação, moradia, trabalho, etc. Sei tudo, vocês debatem no dia a dia. A manifestação do pensamento é livre, sendo vedado o anonimato. E hoje as redes sociais, as pessoas estão se utilizando de outras pessoas para se ficarem anônimas no compartilhamento de notícias por aí fora, pensando que ficam anônimas. Porque para os provedores, sabe de onde está saindo aquela mensagem. Cada computador desse tem a sua impressão digital. Pode não saber quem digitou, mas sabe qual foi a máquina que digitou. Ninguém deve ser submetido à tortura, nem a tratamento desumano e degradante. E se for nessas grandes fazendas do Mato Grosso, ali do Sudeste, por aí fora, lá no Norte, ainda tem trabalhos degradantes e de escravo mesmo. A liberdade de consciência e de crença. Cada um pode escolher a sua religião, respeitando a do outro. No Brasil, ninguém pode impor a religião. E tem que ser respeitado os locais também, para a realização, claro. Aí vem os deveres. Primeiro comunicar às autoridades, para reservar o local, para que outra pessoa não queira ocupar no mesmo local, e etc. Agora, não podemos esquecer, sem entrar em detalhe, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Gostaria de falar muito desse estatuto, mas aí é motivo para uma outra palestra. Que quando se cria uma lei no Brasil, não se esclarece primeiro o povo o que é que tem na lei, e o próprio povo deturpa o que está na lei. Aí a criança começou a achar que os pais não podiam fazer mais nada com criança. Não toque em mim, não grite comigo, não olhe de cara feia que eu vou para o conselho tutelar. E o pai baixa a cabeça, a mãe baixa a cabeça, pensando que é verdade. O estatuto não diz isso não. Eu vou só citar dois quesitos lá na frente para a gente ver que a obrigação continua. Isso acontece com o desarmamento, isso acontece com a lei de tóxico. A nova lei de tóxico disse que, no caso do usuário, só o usuário, não cabe mais a prisão em flagrante. Mas não deixou de ser crime. Ao invés de ser o flagrante, é o TCO. E ao invés de ser prisão, são medidas socioeducativas. Mas o crime continua. Aí quem usa, começou a espalhar que não é mais crime. O crime continua. Só mudou a penalidade. Houve a despenalização, mas não houve a descriminalização. E o Estatuto do Idoso.
que para quem conhece a realidade do idoso, nem todos os abrigos, mas nas casas mesmo, tem muito idoso sendo maltratado pelas próprias familiares, muito. A coisa é assim, minha esposa trabalha com idosos, e ela fiscaliza não, ela trabalha com a política do idoso, e ela anda nesses cantos todinho, quando tem uma denúncia de maus tratos, de violação dos direitos, e contando o que vê, é coisa assim de não se acreditar, E concluindo, eu destaquei aqui 2 artigos do Código Civil, o que trata das relações entre pessoas, com relação exatamente à obrigação dos filhos para com os pais. O artigo 1630 diz o seguinte: os filhos estão sujeitos ao poder familiar enquanto menores. Então, até 18 anos, filho não pode levantar queixa para pai e mãe. Eles têm a obrigação de obediência a pai e mãe. Enquanto estiver de menor e na tutela de pai e mãe, eles devem obediência. Poder familiar é uma substituição do nome que antes era pátrio poder. Que com a reforma do Código, acabou a figura de pátrio poder e passou a ser de poder familiar, que é igual entre homem e mulher, quando antes era o homem. Na divergência dos pais quanto ao exercício do poder familiar, é assegurado qualquer deles recorrer ao juiz, se um quer mandar mais do que o outro, um quer tirar do outro o direito o poder familiar, recorre à justiça, para a justiça devolver aquele que estava sendo violado, também o poder familiar. A separação judicial ou o divórcio não extingue a obrigação, os deveres dos pais para com os filhos que ficaram com a outra parte. Pai e mãe se separaram, mas não deixa de ser pai nem deixa de ser mãe. As obrigações continuam. E os filhos advindo fora do casamento, mesmo se era solteiro antes, continua também na obrigação dos pais. Agora o que chama a atenção é para esse daqui, deixa eu olhar. Dirigir a criação e a educação, exigir que eles prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição. Os pais têm todo o dever e direito de cobrar dos filhos a obediência, o respeito e os serviços próprios da sua idade. Arrumar uma cama, forrar uma cama, ajudar a varrer uma casa e fazer um pequeno mandado. Aquilo que a criança pode aprender, que se não aprender em casa, não vai aprender depois mais não. Uma criança que cresceu, chegou a 18 anos sem nunca fazer nada, depois vai continuar sem fazer, não porque não queira fazer, porque não aprendeu a fazer. Não se habituou a fazer. Eu vou pular aqui agora. A família é responsável pela educação primeira. A escola não é a responsável maior pela educação dos filhos. Ela é responsável pelo ensino formal. Mas a educação do bom dia, do boa tarde, do respeito, do saber entrar, do saber sair, do pedir licença, isso se aprende em casa. A escola complementa aquela parte que a família não sabe fazer, que são as matérias, o português, a matemática, a geografia e por aí afora. Mas tem pais que às vezes jogam os filhos na escola e deixam lá como se fosse um depósito para a escola substituir os pais. Tem que trabalhar junto. Por isso lá hoje tudo nós chamamos pai e mãe, tudo. Para qualquer coisa, manda chamar o pai e a mãe, aí manda chamar o filho na presença do pai e mãe. Vou só dar um exemplo aqui, outros não, porque às vezes vocês conhecem, em muitos casos, para não entrar em detalhe. Um dia um rapazinho de 16 anos estava dando trabalho. Eu dei uma suspensão nele, só volta aqui com seu pai ou sua mãe. Eu fiquei com pena quando a mãe veio, eu morava num sítio, longe, vi aquela senhorazinha de 50 e poucos anos, aparentando bem em 60 ou 70, magrinha, cabelo já grisalho. Aí eu disse assim, já era 9 horas, a senhora veio de quê? Ela disse, eu vim no ônibus dos estudantes. Mas a senhora já tomou café? Ela disse, não. Aí eu mandei ela lá no refeitório fazer um lanche. Quando voltou, ela foi me contar o que o filho fazia com ela. Eu contei o que ele fazia na escola, e ela disse, olha, diretor, eu moro numa fazenda. E tive que sair da casa, que o proprietário me botou para fora, por causa do meu filho, está dando trabalho. E eu não disse ao meu filho que é por causa dele. E esse menino já me ameaçou várias vezes. Aí eu mandei chamar o filho. Aí, isso está vendo sua mãe, você acha isso correto?
Aí dei aquela lição na frente dela. Aí agora vai para a sua sala. Aí eu perguntei à mãe, a senhora vai agora esperar o ônibus de 11 horas para voltar para o sítio? Ela disse, não. A senhora vai pegar um carro agora? Ela disse, não, que eu não tenho dinheiro para pegar o carro. Eu disse, a senhora vai de quê? Ela disse, eu vou a pé. Morando com mais umas 3 léguas, mais ou menos. Vou a pé. Eu disse, por que a senhora não espera o ônibus? Ela disse, porque eu tenho que chegar cedo, para eu fazer o almoço, para quando meu filho chegar, o almoço está pronto. Você veja bem. Agora a gente escuta tanta história desse tipo, tantas e tantas. E uma lição, deixo para vocês aqui uma pequena liçãozinha. Um homem muito rico tinha um filho, e o filho chegou para ele e disse, meu pai, eu quero a minha herança. O pai disse, meu filho, mas tudo que é meu é seu. Ele disse, não, mas não quero quando o senhor morrer não, eu quero agora. Mas o pai sabia que ele não estava preparado. Mas disse, eu vou lhe dar. Mas antes você vai cumprir uma tarefa. Eu vou passar 6 meses fora do país, contratei uma equipe de engenheiros para construir uma mansão na minha fazenda. Como você é meu filho único e da minha confiança, você vai administrar essa construção para ninguém me roubar. Toma aqui o projeto, está aqui o orçamento, compra o material mais caro que tiver no comércio. E foi embora. Quando o filho foi fazer a tomada de preço, viu que tudo era muito caro como o pai queria, ficou pensando, se eu comprar tudo como ele quer, eu vou gastar muito dinheiro e minha herança diminui. Como meu pai não entende construção, eu vou falsificar a construção. Aí aumentou a quantidade de areia, diminuiu a de cimento, tudo de segunda e terceira. Quando a casa estava pronta, eu vou dar um acabamento de primeira, que é o engano velho. Luminária de primeira, tinta de primeira, terminou, o pai chegou. O filho entregou a chave, está aqui. Não, mas não é assim não. E agora eu vou olhar quarto por quarto, sala por sala, tintim por tintim. O filho fez logo uma figa, o pai na frente, o filho atrás. Como ele não entendia de construção e tudo era bonito, chegou no final e disse, meu filho, a casa está exatamente como eu queria, você está de parabéns. Aí o filho deu um pulo, né? Se entregou, né? Pulo. Aí o pai disse, por você ter correspondido à minha confiança, esta casa é a sua herança. Cada um de nós, pai, mãe, cidadão comum, cada um parlamentar, estamos com um orçamento e uma planta para construir o nosso destino e os senhores, muito mais ainda, o destino dos outros. Um dia todos nós chegaremos diante de Deus. Ele vai perguntar, a herança que eu vou lhe dar é aquela que você construiu com os instrumentos e o material que eu lhe dei lá embaixo. E eu termino com um videozinho de 2 ou 3 minutos, que é um resumo praticamente fez aí. Vai mudar quando você devolver o troco errado para o caixa? O Brasil escolheu o novo presidente da República. A pergunta que fica é, o Brasil vai mudar depois das eleições? O Brasil vai mudar quando o brasileiro você devolver o troco errado para o caixa? Vai mudar quando você marcar consulta no SUS ou particular e for? Vai mudar quando você respeitar as pessoas? Vai mudar quando você respeitar as opiniões do outro? Vai mudar quando você respeitar diferenças entre as pessoas? Vai mudar quando você desligar a televisão e ler um livro? Vai mudar quando você for a reunião? Filho, vai mudar quando você parar de comprar um celular com um valor maior que o valor do seu próprio salário. Vai mudar quando você valorizar o trabalho de um professor ou de uma professora do seu filho. O Brasil vai mudar quando você parar de fazer gato na energia, na internet ou na TV a cabo. Vai mudar quando você parar de furar filas. Vai mudar quando você parar de discriminar os
Você que é casado, parar de usar o aplicativo. O Brasil vai mudar quando você sentar no chão com seu filho e largar as redes sociais. O Brasil vai mudar quando você parar de chamar a mulher de cachorro. O Brasil vai mudar quando você der valor ao trabalho que sua esposa, sua mãe fazem em casa. O Brasil vai mudar quando você deixar de achar caro o seu... O Brasil vai mudar quando você parar de compartilhar desgraça, pornografia, babaquices no Face e sair para fazer um trabalho voluntário. O Brasil vai mudar quando você souber a diferença entre notícia com fundamento ou fake news. O Brasil vai mudar quando você votar em candidato sem pensar egoisticamente no que você vai ganhar com isso. Vai mudar quando você parar de compartilhar. Entender definitivamente que não se deve dirigir quando se bebe. O Brasil vai mudar quando você não usar a vaga da pessoa com deficiência no estacionamento. O Brasil vai mudar quando você recolher o cocô do seu cachorro. Vai mudar quando você separar o lixo para a reciclagem. Vai mudar quando você entender de uma vez por todas que política não é só de 4 em... Está no pão com o ovo que você come. O país não mudar em suas atitudes. O Brasil só vai mudar quando você mudar. Seja a mudança que você quer ver no Brasil. Pense nisso e compartilhe esta mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Ajude-nos a espalhar essa ideia de mudança. E aproveitar para convidar os senhores todos para sábado participar lá no colégio da amostra dos resultados dos trabalhos dos alunos, que tem outro nome ali, amostra pedagógica. Então, os trabalhos foram realizados durante o ano. Teremos no colégio sábado, de 7h30 até meio-dia. Então, todos sejam convidados. E sempre que quiserem visitar o colégio, independente de avisar ou não, que os senhores têm todo o direito de fazer isso, podem ir lá fazer uma visita, conversar com alunos, ver como é que está funcionando. Serão sempre bem recebidos lá na escola dos filhos de vocês. Muito obrigado. Bem, dando continuidade à sessão, eu faculto a palavra ao vereador Edson, queira fazer alguma pergunta. Só agradecer, né, parabenizar o Dr. Jorge, né, e agradecer ao Dr. Hilton por essa grande palestra. É um ensinamento muito importante e o Brasil seria outro se todo cumprisse isso aí, né? Muito obrigado. Vereador Florips. Boa noite a todos. Parabenizar a iniciativa do presidente Jorge, ao professor Hilton Guimarães por essas sábias palavras e mostrar que conhecimento e educação é tudo na vida da gente. Se a gente tem o poder de conhecer e ter a dignidade de aprender, eu acho que é muito importante. Sempre a gente está aprendendo. E só agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado a todos. Emanuel. Boa noite, senhor presidente, mais uma vez, os demais colegas vereadores, ao professor Hilton. Parabenizar o presidente pela belíssima iniciativa, trazer pessoas com competência e sabedor do assunto, né? A gente teve Bismarck e agora Hilton Guimarães dando esse show de palestra, né? Como o Jorge falou, infelizmente a gente queria essa casa cheia, mas hoje a tecnologia nos ajuda também. Eu estava acompanhando aqui, bastante gente acompanhando pelas redes sociais e elogiando também a palestra. Então, parabenizar você, Hilton, pela belíssima palestra. Estou encantado mesmo. E que sirva de lição não só para nós, mas para toda a população no geral, que
conhecimento nunca é demais, né? Sempre uma palestra, sempre uma palavra, sempre uma atitude inova, e a gente pode mudar o Brasil. Eu creio que a gente pode mudar esse país ainda, começando da gente. Então, parabéns, de verdade mesmo, parabéns mesmo. Pauliano. Professor Hilton, é uma satisfação muito grande, né, tê-lo aqui novamente. Quero até pedir desculpa, eu tive um compromisso entre 6h30 às 7h30 e não pude chegar no horáriozinho pontual. A gente teve uma sessão anterior. E aí, professor Hilton, eu aqui ouvindo o senhor, veio um filme, né, de tantas viagens que a gente já fez junto, porque só socializando com vocês, o professor Hilton sempre participou muito de formações de professores nas cidades que a gente presta consultoria, e essa fala é uma fala sequenciada, porque nós estamos aqui tratando de valores, né, de questão de cidadania, questão de tudo que a gente... Na verdade, o que o professor Hilton falou, muitas das coisas, ou quase tudo, a gente tem registrado na nossa memória. Porque eu creio, presidente, que a gente teve uma educação familiar. Eu creio que, pelo que a gente conhece de todo mundo de Poços, a gente sabe exatamente, pelo menos, né, os mais dos anos 80 para trás, a gente sabe que a educação familiar é algo de base. E a gente se conhece, todos conhecem as famílias e os ancestrais de todos nós, e a gente sabe que esses conceitos, eles foram passados pelos nossos pais, pelos nossos avós, e que infelizmente, no momento atual, está existindo uma crise familiar dos valores. E aí, claro que o senhor abordou muito bem isso, mas a gente podia se aprofundar muito em relação a todas essas temáticas, porque, infelizmente, os nossos nascidos dos anos 90 para cá, infelizmente, têm tido uma outra forma de educação familiar ou social, ou na própria escola. E aí, professor Hilton, eu fico muito feliz de saber que o senhor está dirigindo o Colégio Padre Galvão. Eu gostaria até de abrir esse parênteses, para que a gente, eu tenho certeza que esse é um sentimento de todos nós, porque desde 2017, eu vou falar desse período aqui, desse mandato legislativo, que a gente ouvia muitos comentários desagradáveis sobre o colégio. Coisas absurdas, todas as sessões se debatia a droga dentro da escola, a violência, até a questão da questão sexual na adolescência, a exploração. Enfim, a gente via muitas histórias desrespeitosas com professores. E eu não sei de quem partiu a ideia de convidar o senhor para dirigir aquela escola, mas eu acho que uma das coisas que foram acertadas dessa gestão foi, primeiro, vir um convite para o senhor, e o segundo, o senhor ter aceitado. E eu fico muito feliz em saber que hoje o Colégio Padre Galvão tem à frente uma pessoa que tem um pensamento bem mais amplo, bem mais macro de educação, preservando esses valores lá de trás e fazendo uma convergência com o momento atual. E eu acho que seria muito importante essa continuidade de trabalho. E eu gostaria até de dizer que eu creio que o corpo de vereadores aqui, estamos todos, assim, além de satisfeitos, gostaria de contribuir de alguma forma. A gente precisa estudar como seria isso. Eu acho que até, presidente, a sessão ser na Câmara, né, dentro do colégio. Me permite, eu já conversei com o Dr. Hilton e ficou acertado uma visita, que a gente foi quando estava no caos e precisamos ir agora, e também a questão da sessão itinerante. Seria muito interessante fazer... interessante no colégio. Isso, até para que, assim, talvez bimestral, trimestral, não sei, mas que a gente pudesse mostrar como é essa dinâmica. A gente criar até, quem sabe, o Parlamento Mirim, que é uma forma de vereadores, né, ser eleitos dentro da escola, uma coisa simulada, para que a gente pudesse politizar. Eu acho que
colega, só uma permissão, Claro. por gentileza, rapidinho. Claro. Nós somos fruto dessa ideia que você está passando agora. Claro. Né? Eu comecei a gostar da política através do Grêmio Estudantil, Isso, onde da Vossa política Excelência estudantil. também foi presidente. Eu não sei se mais alguém aqui participou. O presidente participou também já do Grêmio Estudantil. Não. Mas a gente participou e, queira que não, poderia, uma forma da gente depois. E assim, a política precisa do jovem. E é essa política maiúscula, sabe? Não é essa política partidária momentânea de 4 em 4 anos. Eu estou falando de incentivar, de saber como é a dinâmica do legislativo. E quem sabe se a gente pudesse se aproximar, até os professores pudessem nos inserir, nos convidar individualmente, um vereador para falar do papel legislativo, numa aula de cidadania, de história, enfim. Então, professor Hilton, eu fico muito feliz do senhor ter aceitado, porque eu sei que o senhor talvez não tivesse tempo ou não fosse sua prioridade. E assim, a gente não se falou faz algum tempo, mas eu tenho certeza que esse seu sim para estar como diretor da escola é porque o senhor tem muito amor por essa cidade, que é a cidade que o senhor nasceu, que seus pais lhe criaram, também tem história registrada. E eu tenho certeza que tem muito para que o senhor contribua ainda na educação, principalmente no colégio. Então, esse parênteses é porque eu acho justo ser feito, esse registro. E essa fala, claro que a gente gostaria que tivesse aqui muita gente participando, mas, presidente, isso é também um hábito. As pessoas talvez ainda não tenham a consciência ou até a informação de que nós estamos abrindo esse debate uma vez no mês. E como nós estamos no segundo momento, o segundo encontro, eu tenho certeza que no 4º, no 5º, no 6º, no 10º encontro, nós vamos ter frutos de pessoas prestigiando, participando. O que não pode é a gente ser desestimulado a não continuar algo que é tão importante. E por mais que talvez não tenha uma multidão aqui, mas só em que a gente possa parar um pouquinho e fazer esse debate entre nós, os 11, e alguns que estejam, e aqueles que estão ali acompanhando, já é muito válido. Não importa essa questão de quantidade. Eu acho que aqui é um levanto que começa devagarzinho, a gente vai se acordando e começando a fazer uma reflexão, uma autocrítica. A gente começa a pensar, poxa, olha, deveria ser assim, deveria ser assim. Enfim, e eu acredito, senhor presidente, que o senhor está de parabéns pela ideia, pela iniciativa. E Hilton, venha mais vezes aqui, nos convide para ir lá, de forma pontual, assim a gente pudesse pensar juntos como seria. Eu ainda sonho em colégio muito melhor do que está, com a estrutura física bem cuidada, no sentido mais amplo que o senhor deve entender. As condições são muito precárias ainda. E eu creio que, quem sabe, logo nesses próximos anos a gente tenha. O colégio está precisando de uma reforma bem ampla, de um convênio com o Estado, com uma emenda federal, enfim, que a gente possa realmente cuidar daquele patrimônio, porque infelizmente a gente percebe ainda que as coisas são muito a desejar nesse sentido de estrutura. E eu sei que o senhor deve se angustiar com isso, o senhor deve se incomodar com isso, mas conte conosco enquanto Poder Legislativo para que a gente consiga encontrar um mecanismo de cada dia melhorar, tanto o ensino quanto a estrutura. E é isso, um abraço fraternal de um amigo que está com saudade da gente fazer outras palestras no mundo afora. Não sei como é que o senhor vai encontrar tempo, mas nesses dias a gente vai ter que conversar a respeito. Forte abraço, Milton. Vereadora Mônica. Boa noite a todos. De Nazaré. E o palestrante olhou logo para a Mônica aqui. Boa noite, senhor presidente, ao senhor professor, que cada vez deixa uma aula de vida, cada vez que o senhor vem aqui nessa casa, nos ensina bastante, forma de vida, todas as oportunidades que a gente tivemos aqui nessa casa com o senhor, nos aprender bastante, Parabenizar pelo seu belíssimo trabalho que faz naquele colégio, que realmente mudou a história, do colégio. Tantas coisas ruins, e hoje a gente escuta muitas coisas boas. Eu trabalho na escola, eu sou funcionária pública da Escola de Nazaré, e sempre estou lá conversando com a minha diretora, que é Lila,
a Lisete, sempre comentando sobre como a escola, às vezes eu fico até dizendo a ela, vamos trazer as coisas boas do colégio para aqui, vamos imitar o que o professor trouxe para o colégio, né? Vamos trazer para aqui, para a nossa escola. Eu sempre estou lá comentando isso, conversando com ela, pelas coisas boas que o senhor já deixou, um bom legado naquela escola, que realmente eu acho que estava com muita precisando de sua presença lá, né? O senhor que sempre nos ensina bastante, né? Muito obrigada por sempre essa aula que nos dá, é uma lição de vida, né? Sempre ele nos ensina uma lição de vida. Um abraço fraterno. Vereador Duda. Eu quero parabenizar também o presidente Jorge por esse convite, ao senhor ter aceitado, e que essas suas palavras aqui entrem na casa da gente, nossos filhos, escute e bote em prática, né? Que é muito bom participar de uma reunião dessa e escutar essas palavras que o senhor veio aqui tão sábio passar para a gente. Às vezes nós vivemos o dia a dia, não tem pessoa igual ao senhor para nos ensinar, né? Para trabalhar no mundo, trabalhar em casa com os filhos, e que os filhos escutem e deixem de ser rebeldes, que é que nem o senhor falou. Não, o pai não perdeu o direito de ensinar o filho, né? O filho bota isso também na mente, que o amanhã eles vão ser adultos, e se eles não aprender agora, o mundo que vão ensinar diferente, né? Graças a Deus eu fui criado por família humilde também, que nem todos aqui me conhecem. Gostei muito de ouvir suas palavras, quero que isso entre mais com frequência na minha casa, na nossa cidade, nos nossos amigos, que precisamos de pessoas como o senhor, principalmente na educação. O senhor está de parabéns. Vereadora Mônica de Beto. Senhor presidente, queria parabenizar, né, Vossa Excelência por essas sessões, né, que está tendo. Eu acredito, né, que isso é de grande importância, né? Como o vereador Emanuel falou, Poliano, as pessoas não costumam vir, né? Que essa Câmara deveria estar cheia, né? Mas aí hoje a gente tem a rede social, que muita gente está aqui acompanhando, né? Então, às vezes, isso faz com que as pessoas não queiram vir, né? Então, parabenizo o Jorge por essa iniciativa, né? Parabenizo, né, o doutor Hilton Guimarães, né, por ser um grande orador, né? Ele deu aqui uma aula que muitas coisas a gente não sabe, começa a aprender, né? E começa a pôr em prática, né? Então, é como eu costumo dizer, né? Tem uma inteligência múltipla, né? Parabenizo você por essa excelência sessão, né? Onde mostrou o aspecto histórico, né? E direitos e deveres do cidadão, né? E eu acredito que cada um de nós aprendeu um pouquinho, né? E vamos pôr em prática, né? Também abro uma sessão, né, senhor presidente, para parabenizar ele, né? Também como diretor do colégio, né? Enquanto ele falava aqui muitas coisas do colégio, né, eu lembrava na época que eu estudava, né, Edson? E na época que eu estudava, realmente, o colégio era meio, como é que eu posso dizer? As coitadas das diretoras, né, fazer o possível, mas assim, eu costumo dizer, a gente não tem que ter medo, a gente tem que ter respeito, né? Quando o Hilton assumiu lá, eu vi muitos alunos, eu digo, não, ninguém pode ter medo, tem que ter respeito. E é isso que ele está conscientizando os alunos. Hoje, o aluno não tem medo dele, o aluno tem respeito, né? Então, eu acho que a partir do momento que as pessoas têm medo da gente, isso não é legal. Agora, a partir do momento que tem respeito, né, que a pessoa sabe tratar também, eu acho que tudo vai do tratar, Hilton, né? A partir do momento que você sabe conversar, sabe educar, todo mundo vai respeitar. Agora, se você falar com brutalidade, com ignorância, aí realmente o Brasil não vai para frente, né? É como ele mesmo falou, a gente tem que respeitar o próximo do jeito que ele é e aceitar. Agora, também a gente tem que pôr prática, a gente tem que pôr limites. E eu acho que a pessoa falando calmo, falando com educação, realmente muda, porque hoje o colégio está outro, né? Ele está mostrando que está fazendo a diferença, né? Então, isso é muito bom. Hoje os alunos aplaudem Hilton, né? Onde a gente chega, os pais, todo mundo fala bem. E uma das coisas que mais me chama a atenção foi a do celular, que ele falou aqui, né? E uma vez em casa, pai disse, olha, isso era para ser em rede nacional. Eu disse, por quê, pai? Isso é um colégio que não entra celular, ele educou, né, os jovens.
Então, realmente, se a gente bem olhar, todos os colégios particulares em Campina, o povo entra com celular, o povo brinca, e um colégio público em Pocinhos, né, tem essa grande vantagem. Então, eu acho que realmente a cidade está de parabéns, quem ganha é a gente, né? Cada vez que melhora algo, a gente é quem ganha, os pocinhenses é quem ganha. Então, parabenizo o Hilton, né, por esta palestra, pelo colégio estar em boas mãos. Também, senhor presidente, ele falou em algo aqui que me chamou a atenção, quando ele falou em depressão, quando ele falou em pânico do medo, né, que foi algo que eu não sei se os nobres colegas lembram, Padre Dezenilton, quando esteve aqui, falou que realmente Pocinhos tem um público muito grande sobre esse respeito e que ele estava muito preocupado. E aí eu acho bem legal que o senhor presidente, que a gente estude uma forma de debater, né, de debater esse tema, né? E a gente tem várias psicólogas pocinhenses, né, que podem vir debater isso com a gente, que podem vir tirar dúvidas, que podem vir ajudar, né? Inclusive, a gente tem uma psicóloga muito boa que ela trata desse setor, né? Que é a jovem Isis, né? Isis Tavares, que ela é da igreja também, ela é da igreja evangélica, e que ela vem cuidando também de muitos jovens, vem tratando. Então, acho que a gente deveria estudar esse lado aí que o Hilton disse, né? Então, senhor presidente, desejar a todos aproveitando o espaço, né, como a gente está entrando em recesso, desejar a todos um Feliz Natal, né, que Deus abençoe cada um de nós, que o menino Jesus renasça em nossos corações, né, e que a cada dia a gente aprenda mais e coloque mais as coisas em prática, né. Então, desejo a todos uma boa noite, um final de semana bem abençoado e até a próxima sessão. Dando continuidade, eu passo a palavra agora ao palestrante, Dr. Hilton Guimarães, para as suas considerações finais. Pode. Deixa eu dar um papo em dois. Nós temos a eleição. Dá uma olhadinha ali. Está ouvindo agora? Tá. Nós temos a eleição para escolher os presidentes de classe. Aí no dia seguinte, uma menina e um menino foram lá na minha sala e disseram: diretor, a gente veio aqui fazer uma reivindicação. Eu disse: o quê? Que o senhor demitisse o presidente e o vice da nossa classe. Mas ele foi eleito agora por vocês? Aí ele foi eleito porque os alunos votaram nele, porque ele deu 4 pirulitas a cada um. Nós já estamos começando assim já, né? Muito bem. Mas tem sido uma experiência muito válida, muito boa. E assim, só corroborando o que a Mônica falou, lá eu não dei grito em aluno nenhum ainda. Não precisa. E o aluno, ele obedece quando sabe que alguém põe limite e o limite é para ser respeitado. Se você dá uma ordem, dá uma missão, e ele sabe que vai ser cobrado, eles cumprem. Agora, se você der uma regra e não cumprir, aí fica pior do que era. Então, os alunos, quando eu cheguei, outro detalhe também, aí alunos diziam assim: diretor, a gente pode jogar bola? E me dava a entender assim que era proibido jogar bola, né? E não tinha bola. Aí eu comprei um bocado de bola, aí bota tudo debaixo do meu birô. Aí chega um aluno, na hora vaga ou no intervalo: diretor, tem uma bola? Eu disse: tem, tá aqui. E alguém diz assim: diretor, não dê bola não, porque senão eles podem quebrar um braço, uma perna. Eu digo: você já viu o menino sem correr? Aí você chega na hora do intervalo, na hora vaga, aquele pátio todinho, é menino jogando baleada, voleibol, handebol, não tem uma briga. No final vem e devolve a bola sem problema nenhum. Para ver que o aluno não é mau. Nós é que somos. Que a gente não sabe passar para ele, os pais, adultos, passar para eles o que eles estão precisando de fato. Eles não querem muita coisa não, eles querem atenção. E tem sido uma experiência muito válida. O ano passado todinho eu tomei mais tempo ouvindo crianças e alunos, adolescentes, do que fazendo meu papel de diretor. Às vezes o professor estava o aluno para fora, aí manda ela passar do diretor, como se fosse assim, ter um castigo, né? Eu sento aqui. E passava meia hora conversando com o aluno. E quando você conversa, puxa, o problema está lá na família. Saiu de casa apanhado, ou saiu com fome, ou pai e mãe brigando, ou não dão atenção a eles. Quer dizer, desrespeito dentro de casa, até sexual. Todo tipo de coisa você encontra assim. E você começa a ouvir os alunos,
Hoje nós temos uma psicopedagoga que acompanha vários alunos também. Já houve assim, uma mudança, você já percebe uma mudança, mas ainda precisaria ter muito mais, porque o colégio é grande. O colégio, tem hora que a gente fica assim, bota a mão na cabeça, fica doidinho assim, porque com tanta coisa para a gente fazer. Mas vale a pena, vale a pena. Eu peço a colaboração de vocês também, que possam ir lá de vez em quando, pode. Até para dar sugestões, para fazer críticas também, isso é importante. Crítica construtiva é importante. O que eu digo em reunião de pais, quem quiser falar de mim, vem aqui no colégio. Diga a mim o que está sentindo. A gente discute, se tiver razão eu mudo meu pensamento, se não tiver, agora, se fizer isso por Facebook, estão perdendo tempo, porque eu não vou olhar. Eu não vou perder tempo para ler uma coisa para me fazer raiva. Não é para botar veneno de mim, não. Então quem quiser falar de mim, vinha falar que pessoalmente discute e conversa. E tem tido conversa com pais, com mães, conversa muito boas mesmo, eu acho que... E por que eu vim para cá? Quando eu aceitei, um colega meu disse assim, eu só dou 3 meses para você estar lá. E dizia mais, quem é para estar lá é fulano de tal. Aí dizia o nome da pessoa, que vocês conhecem também. Mas, gente, eu não estou indo para um presídio não, para uma guerra não, tem para uma escola, com crianças. Não precisa ter esse temor todo não. Faz 1 ano e 7 meses sem oportunidade. Agora, por que eu aceitei? Porque eu nasci aqui, me criei aqui, estudei aqui, estudava na época no grupo, depois lá na Caridade. Quando o colégio foi fundado em 65, eu passei para lá no 4º ano e saí de lá no 3º do ensino médio. E quem era de Pocinho naquela época, passava em qualquer concurso onde fizesse. Quando eu fui fazer o concurso para oficial, aí chegamos lá, era 17 vagas. Aí o pessoal perguntava, tem quantos candidatos de Pocinhos? Eu disse, tem 4. Aí eles diziam, então só tem 13 vagas, porque 4 já é de Pocinhos. Quer dizer, a fama que era o colégio de ensino. E é isso que a gente está querendo resgatar. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho fácil, porque aí há uma questão social grande por trás de tudo isso, mas aos poucos, com a colaboração de vocês também, dos senhores também, a gente junto pode fazer. Eu penso sempre o seguinte, no colégio eu digo, eu não vim aqui fazer política, eu vim aqui fazer educação. Então aqui dentro do colégio, a política, eu digo assim, a política partidária. A gente faz a política de educação, a política social, isso é importante. Então qualquer pessoa que for lá é bem recebido qualquer pessoa. De vez em quando eu vou visitar o colégio estadual e eu sinto assim, pessoas assim pensando, mas o diretor veio aqui, mas o que é que tem? Não é tudo na mesma cidade, os alunos daqui não vão para lá, então eu vou para lá e venha para cá. Para mim não tem isso não, gente. O que eu quero é melhorar a educação da nossa cidade. E todos nós podemos ter as nossas diferenças, cada um tem suas ideologias políticas, é importante ter, agora sabendo se respeitar e fazer a cidade crescer. Às vezes, já disse algumas vezes, não quero estender muito mais não, mas pode ser que vocês demorem muito a me chamar de novo, né? Às vezes eu ficava assistindo o programa de Ubiratã e eu ficava indignado com o que eu via. As pessoas ligaram para um rádio para, em vez de falar bem da sua cidade, para falar mal da sua cidade. A gente fala mal da nossa casa dentro de casa. Mas quem está em Esperança, em Puxinanã, em Campina e Boqueirão, quer saber de desigualdades aqui de dentro? Não quer não. A gente liga o rádio para ouvir coisas boas da nossa cidade. Se eu não tenho coisa boa para dizer, eu não ligo, eu não falo. Porque quem disser um dia que me ouviu falar mal de Pocinhos, está mentindo. Porque para mim é a melhor cidade do mundo. É ela e o Flamengo, são os 2 melhores. O Flamengo não, o Fluminense. Não, o Flamengo. Um ato falha. O Fluminense é o melhor time do mundo. Ele não ofende ninguém, não é o melhor? Quem bate nos outros é ruim. Vai brincadeira. Então, vamos pensar nisso, pensar grande na nossa cidade, vamos valorizar a nossa cidade, e as portas do colégio estão abertas. Vamos lá fazer uma visita, isso é importante. E essa reunião, essa sessão itinerante também é importante, uma fiscalização também é importante, o apoio também é importante. Então, agradeço mais uma vez estar aqui junto de vocês, e quando quiserem convidar, podem intimar, que os senhores têm toda a autoridade para intimar. Muito obrigado. Bem, dando encerramento à presente sessão, eu quero comunicar que a de fevereiro, última semana de fevereiro, como ficou deliberado, que seria na última semana de cada mês, será uma palestra proferida por... Isso, eu
entendi que era bom que fosse só gente de Pocinhos. A gente tem gente capacitada em Pocinhos para tudo. Então, a próxima de fevereiro será proferida por Dr. Farias, a respeito do sistema político brasileiro. Já que é um ano de eleição, eu pensei em fazer a primeira em fevereiro para que se dissipe muitas dúvidas. E a de março, o tema será depressão e outras espécies iguais ou parecida com depressão. Eu quero agradecer mais uma vez a Dr. Hilton pelo comparecimento, dizer que ficamos agradecidos, vamos precisar novamente de você, com certeza, e dizer que, de público, em nome da população de Pocinho, eu agradeço a você ter aceitado o cargo de diretor do Colégio Municipal, porque eu tenho certeza que você aceitou porque realmente você ama Pocinho. Obrigado a todos e dou por encerrada a presente sessão. Boa noite.